Com a palavra, o senhor Tony Reis, lutador social e ativista pelos direitos humanos, doutor e pós-doutorado em educação. Com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gostaria inicialmente agradecer o convite que me foi endereçado pelo excelentíssimo senhor deputado Anderson Ferreira. Obrigado pelo convite, que aceitei no primeiro momento. Quero dizer nesse momento que é fundamental, num Estado de Direito, pessoal, as opiniões podem ser diferentes, podem ser contrárias, mas a gente tem que ter o respeito. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser muito bacana a gente debater aqui. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Sóstenes, que também temos conversado, o pastor Marcos Feliciano, vamos debater, e também o pastor Silas Malafaia. Vamos debater de forma muito respeitosa, sempre procurando entender essas questões que são complexas. Eu tenho estudado muito sobre a questão dos direitos humanos e tem certas questões complexas, elas não são tão binárias e dualistas. Não é 8 ou 80. Entre 8 e 80 nós temos 72 possibilidades. Então, vamos discutir com respeito, não precisa vaiar, não precisa bater palma. Eu acho, claro, em dados momentos é importante essas questões, mas aqui nós não estamos num time de futebol, nós não estamos aqui por torcida. Eu acho que nós temos que ter o respeito. Então, nesse sentido, Silas Malafaia, meu respeito, posso não concordar com certas questões suas, mas eu sempre vou estar não aceitando certas questões, mas vou estar respeitando sempre. Eu acho que a palavra deve ser o respeito. Eu fiz um PowerPoint aqui, para que a gente possa ter uma linguagem mais tranquila. Então, pode passar. A minha apresentação, fiz um sumário. Primeiro eu vou fazer um pouco da minha família, por que eu estou falando e da onde eu estou falando. A nossa família, falar um pouquinho de conceitos de família, que eu acho que nós temos que debater, pessoal. Eu, sinceramente, quero declarar, ninguém em sã consciência é contra a família. Todos nós nascemos de uma família, não somos filhos de chocadeira, nós temos que respeitar a família. Só que agora nós temos que conceituar, né? Nós temos vários tipos de família. E é isso que talvez a gente possa ter algumas divergências. Então eu vou conceituar segundo alguns autores. Inclusões de todas as composições familiares que existem no Brasil. Então eu estou trazendo alguns dados para estar enriquecendo o debate. Também falando do artigo 226 da Constituição Federal, está comigo aqui, e também do artigo 102 da Constituição Federal. E os fatos científicos sobre a homoparentalidade, que eu acho que é importante, com certeza o pastor Silas Malafaia vai trazer alguns dados também, e a gente vai contrapor, pessoal. Nós temos que ter a tese, a antítese e a síntese. Isto é democracia. Eu nunca vou correr de um debate. Nunca. E a gente vai estar aqui, na televisão, na universidade, em qualquer arena. Pode passar? Nossa família. Pode passar? Pessoal, eu não vou contar toda a minha história, porque é 20 minutos. Mas eu passei por 7 anos da chamada busca da cura. Inclusive da Assembleia de Deus, lá em Quedas do Iguaçu. Fiz tudo o possível para me desfazer da minha orientação sexual. Fiz tudo, pessoal, inclusive promessa para nosso perpétuo socorro. Busquei pai de santo, que falou que eu tinha pombagira com 2 cabeças desgovernadas. Busquei o médico na Policlínica Pato Branco, busquei psicólogo e não me curei, pessoal. Estou aqui e fui para Londres, morei 4 anos na Europa, na Espanha, na Itália, na França e na Inglaterra. E na França eu encontrei o David Harrod, com quem eu sou casado há 25 anos. Em 96 tivemos um problema sério com a Polícia Federal
e que fomos o primeiro casal a ser reconhecido com o título, tem o título brasileiro, a residência, inclusive a minha própria mãe, que me levou para o médico, me levou para a igreja, para me curar, ela se propôs a casar com ele para que ele pudesse ficar no Brasil. Ali está a carteira de identidade dele, da Polícia Federal, e aqui o nosso casamento, que nós fomos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal unanimemente. 10 votos a favor. Pode passar? Em 2005 nós pensamos começar a adotar uma criança e em 2010 saiu a deliberação do Supremo Tribunal, ministro Marco Aurélio, e depois, agora, há apenas 2 meses, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal disse: a união estável entre pessoas do mesmo sexo, sinônimo perfeito de família. A adoção de crianças e adolescentes por casais do mesmo sexo. Aqui é pai. Então, eu tenho 3 filhos, tenho o Alisson, esse é o primeiro certidão de nascimento, e nós temos hoje 3 filhos, inclusive eu estava falando para o pastor Malafaia, que são lá do Rio de Janeiro, de Madureira. Pode passar? Aqui tem um vídeo de 30 segundos do Alisson, que ele fez numa campanha de uns estudantes que eu gostei muito, que eu acho que é importante colocar um pouco dessa questão familiar. Eu fui adotado aos 11 anos. Hoje tenho um lar, uma família que me ama muito, uma escola e vários amigos. Pelo exemplo dos meus pais, aprendi que o amor e o respeito são as ferramentas de um mundo melhor. Depois de 7 anos de espera e 2 anos de disputa judicial, o sonho se realizou. Me chamo Alisson e fui adotado por Tony e David em 2011. Hoje formamos uma linda família. Esse é meu filho lindo, pessoal, ele já publicou um livro, já fala inglês fluentemente, agora está no 2º livro, passou por 7 abrigos, era uma criança extremamente rebelde, hoje é um dos exemplos de filho que pode ser educado. Nesse momento eu quero dizer, pessoal, eu não quero ser modelo para ninguém, apenas uma referência. Eu acho que a gente quer discutir isso. Então, é nesse sentido. Pode passar? O meu filho mais novo, assumidamente heterossexual, ele já assumiu isso, sou heterossexual, jogador de futebol do Grêmio, fazem natação no clube mais tradicional da cidade de Curitiba, reconhecido como família. Minha filha faz balé, Thalia, os 3 fazem escoteiro, muito bem. E aqui na escola temos um relacionamento extremamente importante com as 2 escolas que eles estudam. Pode passar? Como toda família, também temos 3 cachorrinhos. Eu acho que é importante, a Honey, o Blackstreet e o Victor. Os 3 que fazem parte da nossa família. Pode passar? A vovó Alia, a vovó Araci, a nossa família, os compadres, comadres, uma família como qualquer outra brasileira. Pode passar. Aqui no lançamento do livro do meu filho, do Alisson. Pode passar? Aqui na festa das bodas de prata, nós fizemos uma festa muito bacana com os meus amigos, minhas amigas, compadres, comadres, 25 anos de casados. Está aqui o brinde. É isso. Então, um pouquinho do que eu sou e é a partir desse locus que eu vou fazer a minha fala. Pode passar? Artigo, pessoal, o que nos separa aqui é um S. Nós defendemos as famílias. Então, o problema é o S. Se colocar Estatuto das Famílias, a gente vai começar a discutir de forma tranquila. Não existe um tipo só de família no Brasil. E aqui, na pré-história, não se podia falar em organização familiar, as uniões eram múltiplas. Na antiguidade, a configuração de famílias atrelada ao casamento monogâmico, modelo patriarcal. Na Idade Média, a família está impregnada de ações públicas, exteriorização das atividades da vida. Na modernidade, a família separa-se do mundo, fechando em si mesma. E na atualidade, nós temos uma diversidade de arranjos familiares. Pode passar? O que é a família hoje? Então, nós temos a família nuclear, tradicional, original, que é pai, mãe e filhos. Nós temos a família ampliada, laços além da família imediata. Nós temos as famílias recompostas, inclusive num levantamento que nós fizemos de algumas pessoas parlamentares, tem pessoas que já estão no 5º casamento.
certo? Então, são as famílias recompostas, tem as famílias monoparentais, tem as famílias adotivas, tem as famílias homoparentais, entre outros tipos. Colocar a família como uma entidade única e constante no tempo pode ser mais um pré-julgamento do que uma realidade. Isso aqui é importante que a gente coloque isso. Pode passar? Que 3 conceitos que eu acho que é importante nós discutirmos. Na Lei Maria da Penha, o que ela traz? Família compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Isso aqui já está na legislação hoje da Maria da Penha. Do Bispo Petrini, não existe uma família ideal ou um modelo pré-determinado de família, existem famílias reais. O estudioso alemão Petzold identificou 196 tipos de família e sua definição de família. Um grupo social especial caracterizado por intimidade e por relações intergeracionais. Que é importante a gente perceber, pessoal, que existem vários tipos de família. Então não existe um tipo só. Pode passar? Aqui, pessoal, o dado da realidade eu acho importante. Ao nosso parabéns, nasceu a filhinha dele, o relator, do Diego Garcia, lá deputado do meu estado, mostrando assim, pessoal, olha aqui o IBGE, o que ele diz? É um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência na mesma casa. Isso aqui é o conceito do IBGE. Aqui nós podemos ver os gráficos, pessoal. Tem aquele casal sem filho, nós temos aquele casal homem e mulher com filhos, casal outros parentes, a mulher que só tem filhos, o pai que só tem os filhos e assim por diante. E se a gente só pegar a definição de família, nós vamos estar tirando 25% da população brasileira que estará fora se a gente restringir o conceito. Pode passar. E aí, pessoal, eu já ouvi debate. O deputado não está aqui, quando ele fala assim, nós não queremos ditadura da minoria. Nós queremos ser respeitado como tal. E aqui tem uma frase que eu gosto muito do Mahatma Gandhi. Uma civilização deve ser julgada pelo tratamento que dispensa às minorias. É isso que nós precisamos, sabe? Ser reconhecida a maioria, mas a minoria também tem que ser reconhecida como tal. Pode passar? E o PL 6583, ele coloca a questão da união entre um homem e a mulher. O que esse artigo busca estabelecer já foi considerado inconstitucional, já foi julgado unanimemente pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado nos seguintes slides, pessoal. É muito importante, eu peguei frase dos ministros e das ministras. Está lá no 226. Mas o que nós julgamos é o artigo 5 da Constituição Federal. Ninguém pode ser discriminado nesse país. Pode passar? E aí alguns princípios e pressupostos. Pode passar? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. E todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, igual à proteção da lei. Nós queremos a proteção da lei também. Não desrespeitando a família original ou a família tradicional. Pode passar? E aí a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, que o artigo 102, quem interpreta isso aqui nós estamos os legisladores, mas quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. E ela já interpretou. Vamos lá? Aqui nós temos uma questão que eu acho que é importante. É importante a gente ter a liberdade religiosa, respeitar todos e todas, mas eu acho que é importante. A nossa legislação deve ser laica. E o que diz? No Estado laico, todas as religiões são respeitadas, assim como se respeita quem não tem religião. Então, os ateus devem ser respeitados. No Estado laico, as religiões não interferem no funcionamento do Estado e vice-versa. Porque a gente sabe muito bem, pessoal, nos estados onde a religião começou
a influenciar, nós temos problemas seríssimos. Claro que tem que fazer o lobby, sim, tem que fazer a discussão, mas ela não pode fazer interferência direta. No Estado laico, as religiões não dizem o que é crime ou lei, e o Estado não diz o que é pecado. Pode passar? O Brasil é um Estado laico, regido por uma Constituição Federal, e isso está muito bem explícito na Constituição Federal. No artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. E o que nós fizemos? Tendo isso, a nossa bancada de advogados e advogadas, que eu acho que é importante, numa democracia nós podemos fazer isso, e as decisões definitivas de méritos proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Então, pessoal, o Supremo já se pronunciou sobre essa matéria. Tudo bem? Pode passar? Está aqui, pessoal, um dia que foi muito emocionante para a gente. Eu acompanhei no dia 4, no dia 5, essa bancada que é o Supremo Tribunal Federal, que fica aqui do lado. Eles unanimemente, inclusive os 3 votos mais conservadores, nos reconheceram como união estável e permitindo a conversão em casamento. Pode passar? E aí as frases, pessoal. Ministro Celso de Mello, que ele falou: ninguém pode ser privado de seus direitos políticos e jurídicos por conta da sua orientação sexual. É isso. A minha sexualidade é uma questão privada, mas eu preciso dos meus direitos, e esses devem ser garantidos pela Constituição Federal. Pode passar? Marco Aurélio. O diploma, a Constituição de 88 é o marco divisor. Antes dele, a família era só a matrimonial. Com ele veio a democratização, o reconhecimento jurídico de outras formas familiares. Pode passar? Todos estão vivos e todos estão lá. Aqui o voto do ministro Celso de Mello, colocando que a família é a questão do afeto. Então está aqui um outro, aqui está lá o nosso decano. Pode passar? O ministro Luiz Fux. Não há qualquer argumento razoável que ampare a diferenciação ou a exclusão das uniões homoafetivas do conceito constitucional de família. Não é o Tony Reis, gay, militante, doutor, estudioso. Quem está falando é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Deveras, os únicos fundamentos para a distinção entre as uniões heterossexuais e as uniões homossexuais para fins de proteção jurídica sobre o signo constitucional da família são o preconceito, a intolerância e enfaticamente rechaçados pela Constituição Federal. Então, nesse sentido, pessoal, e ele está lá e vai permanecer, se passar e sancionar a PEC da Bengala, vai estar lá, inclusive, julgando numa possível aprovação do Estatuto da Família. Pode passar? Nosso ex-presidente, e ele falando do artigo 226. A Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre a família formal constituída e aquela existente dos réis dos fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos, e aí é uma palavra dele, e que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Quem falou foi o presidente do Supremo Tribunal Federal à época. Pode passar? E aí o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão reconhecido por todos nesse país, de forma unânime, com um voto de abstenção. Reconhece a 175, dispõe sobre habilitação e celebração do casamento civil e de conversão às uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Pode passar? E aí eu vou concluindo, presidente. Aqui uma frase muito bonita que me inspira muito. Mujica, ex-presidente do Uruguai. O casamento gay é mais velho do que o mundo. Isso, pessoal, realmente, em todas as sociedades tinham homossexuais, gays, lésbicas, travestis e transexuais. Houve desde Júlio até Alexandre, o Grande. Dizem que é moderno, é mais antigo do que todos nós. É uma realidade objetiva, existe.
E não legalizar seria torturar as pessoas desnecessariamente. Nós não queremos ser torturados por esse Congresso Nacional, por essa Câmara dos Deputados. Nós queremos ser respeitados, porque senão nós vamos ter que ter um projeto de lei que isente também a gente, enquanto cidadão, de pagar os nossos impostos. Pode passar? Fatos é um slide e aí concluindo. Pesquisa sobre famílias homoparentais existe desde 1975. Não há diferença de capacidade de cuidar dos filhos. Não há diferença significativa no desenvolvimento das crianças. O bom desenvolvimento das crianças, do adolescente, depende da qualidade da relação com os pais, mães e não do sexo dos mesmos. Não influencia a orientação sexual, ser homo, bi ou heterossexual. Até porque eu sou filho de um casal hétero e eles teriam me influenciado para ser heterossexual. Pode passar? E aí, concluindo, 2 slides somente. Esse aqui é um depoimento muito bonito desse menino negro de 15 anos. Percebi, e ele foi adotado por um casal do interior de São Paulo. Percebi que eles não eram aquelas bichas que imaginava antes. Percebi que eles eram pessoas que se amam e estavam querendo ter um filho, para compartilhar seu amor. Hoje eu estou com 15 anos e posso dizer que eu amo e meus 2 pais com todas as letras. Eles são pessoas incríveis. Wesley, Marlon et Willy. Eu estou usando com autorização esse depoimento. Pode passar? Conclusões e último slide. Artigo 2 do projeto do Estatuto da Família é excludente, discriminatório e inconstitucional. Permanecendo como está, o projeto será homofóbico, patriarcal, machista e será natimorto. As leis são para proteger os direitos e não para tirá-los. O reconhecimento dos diversos arranjos familiares não tiram o direito de composições familiares consideradas tradicionais. Não será obrigatório, reconhecendo todas as famílias, não será obrigatório a pessoa ser gay. Então, as pessoas não precisam ficar tranquilas. Concluído? Para concluir, Tony. A família mudou, respeite. Nesse momento, eu quero passar, pessoal, que eu acho que é importante para a discussão, para o presidente Sóstenes, o projeto de lei que a gente defende, que é o projeto das famílias, que está no Senado, que a gente tem que dialogar e a gente apoia, sim, as famílias. Tá bem?